Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. A planta de hoje é essa flor linda brasileira, que se destaca muito pela coloração das suas flores, pelo cheiro maravilhoso que exala e principalmente para atrair para o nosso jardim pássaros, borboletas, beija-flores, dá muita vida ao jardim. É uma planta que era muito utilizada nos jardins das nossas vovós, que com o passar dos tempos foi ficando esquecida e eu resolvi fazer esse vídeo para resgatar essa planta maravilhosa que deve sim ser cultivada nos nossos jardins. Esse tipo de manacá, ele é muito parecido com o manacá da serra. Vocês podem perceber que no início as flores são mais escuras, né, num roxo, bem roxeadas mesmo, azul meio roxeado. À medida que elas vão ficando mais velhas, elas vão clareando, até que elas fiquem brancas ou quase brancas. Isso no conjunto da planta fica uma coisa tão linda. Aí você percebe algumas assim, igual essa aqui, olha, que ela tá branquinha, mas com algumas matizes ainda do roxo. É uma planta que eu adoro, acho que ela fica muito linda no jardim. E uma coisa muito interessante dessa planta é que tem até um ditado assim, que se você quer borboletas, cuide do seu jardim. E essa planta é um exemplo disso, porque existe uma borboleta típica da Mata Atlântica, né, porque essa planta é nativa do Brasil, ela é oriunda da Mata Atlântica, e então tem uma borboleta que é até chamada de borboleta do Manacá, que ela só deposita os ovos dela nas folhas dessa planta. Então, eu não tenho agora no momento nenhuma planta, nenhuma borboleta ou lagarta para mostrar para vocês, mas dá para ver o estrago dela, tá vendo? Ela se alimenta das folhas do manacá. Eu vou colocar a imagem dessa borboleta, que é uma borboleta linda. Então, a gente tem que ter esse cuidado de tentar plantar essas plantas que têm uma relação com a natureza, com o bioma. Eu já comentei algumas vezes aqui que o meu sítio ele fica numa área de transição de Mata Atlântica para o Cerrado. Essa planta aqui, na nossa região, a gente conhece como bugarim. É uma planta que meu avô até, né, a história dela na minha família é que meu avô pegou uma muda na mata e trouxe para o jardim. E a gente tem esse hábito de cultivar sempre essa planta. E eu acho tão interessante que como essa planta é querida, porque ela tem inúmeros nomes. Ela é chamada de manacá de cheiro, de Romeu e Julieta. Eu já vi alguém se referir-se a ela com ontem, hoje e amanhã. E aqui, né, na nossa família, a gente tem o hábito de cultivá-la, nós a conhecemos como bugarim. O bugarim é um arbusto que pode chegar até 3 metros de altura. Mas o tamanho da planta vai depender muito do manejo que você der para a muda. Se desde o início você retirar essas brotações, esses galhos aqui da base, aí a planta vai crescer mais, vai chegar até 3 metros. Agora, se você preferir ter uma planta tamanho médio, é só você não retirar essa base, aí ela vai ter uma planta, um formato mais arredondado. Eu prefiro, porque eu acho que fica mais charmoso, ela fica mais, né, mais encorpada, realça mais a floração. Uma curiosidade do bugarim é que ele se reproduz por sementes, estaquia e muito, muito facilmente pelas brotações que surgem no entorno da planta mãe. Aqui eu vou mostrar para vocês o quanto isso acontece de uma forma fácil, como ela se propaga dessa forma. Eu vou mostrar o tanto de mudas que surgiram da planta mãe. Olha, vocês podem ver que na verdade aqui está se formando uma floresta de bugarins. Aqui no entorno todo de bugarins. E o interessante é que desde pequena, né, desde que elas já surgem, que elas tomem aqui um tamanho, essa aqui deve ter o quê? No máximo 50 centímetros, elas já começam a soltar flores. Essa aqui é a menorzinha. A última que surgiu, eu vou até retirá-la para eu vou plantá-la num vaso para colocar na minha varanda. E é muito fácil, que é só a gente retirar no entorno aqui com o torrão. Isso é bom porque não vai danificar tanto a muda, ela não vai sentir tanto o transplante. E aqui também embaixo continua os galhos, as mudas que foram nascendo. A planta mãe é essa aqui. Ela até, o jardineiro fez uma poda aqui mais drástica, ela até sentiu um pouco, ela está se recuperando. Aqui embaixo também eu tenho um outro grupo de raízes, né, que surgiram dessas raízes, dessa planta mãe aqui. Então realmente é uma planta que se propaga muito facilmente por essas brotações que surgem nas suas raízes. O local ideal para você plantar o bugarim
depende muito do local que você mora. Aqui no meu sítio, vocês podem perceber que é um cantinho onde eu reservei para as minhas palmeiras. Então elas estão numa área de meia sombra. Elas pegam sol apenas na parte da manhã e bem no finalzinho da tarde. Eu tenho até aqui no fundo, vocês podem perceber, uma escumilha africana que está com uma floração muito linda. Então aqui o meu bugarim, ele está numa área de meia sombra. Eu queria até mostrar para vocês que aqui no meio dessa floresta de bugarins nasceu um alecrim do campo. Ela nasceu espontaneamente aqui. Eu vou deixar porque é uma planta que eu acho muito cheirosa e me remete muito à infância. Eu vou deixar ela aqui compondo esse cantinho com o bugarim. E por falar em cheiro, uma outra dica que eu não posso deixar de dar para vocês é quanto ao cheiro do bugarim ou manacá de cheiro, até pelo nome já diz, né? É uma planta muito cheirosa. Mas como ela é muito cheirosa, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes algumas crianças são alérgicas, ou até mesmo adultos, eles têm um olfato mais sensível, então é bom evitar plantar o bugarim próximo de janelas, porque à noite, principalmente à noite, que o cheiro dela se intensifica mais, né, pode causar alergias em pessoas mais sensíveis. Então é bom você plantar mais uma certa distância da casa, para você não ter problema com o cultivo dessa planta maravilhosa. O cultivo dessa planta no jardim pode ser feito de forma isolada ou em grupo. Na verdade, de forma isolada, só se você retirar todas as mudas que surgirem na base da planta mãe, porque senão logo você terá uma formação em grupo. E pode ser plantada também, cultivada também em vasos. Você escolha um vaso tamanho médio, use um substrato bem rico em matéria orgânica e você pode também fazer uma adubação a cada 4 meses. Você pode utilizar o adubo NPK 4148, porque isso ajudará a sua planta a ter uma floração mais intensa. Eu até estou precisando usar aqui no sítio, porque ela fica de forma natural, ela retira, né, por conta dela todos os nutrientes que ela precisa do solo, não há nenhuma adubação química. Eu às vezes coloco um pouco de adubo orgânico, né, eu coloco o esterco curtido, e ela poderia, né, eu poderia intensificar mais a floração dela se eu usasse um complemento alimentar, um adubo químico que desse mais nutrientes para essa planta maravilhosa. Então eu quero agradecer a vocês, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.